Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like. Gente, o like não custa nada. Se você só apertar o botãozinho aí, você já me ajuda demais no engajamento desse vídeo. Eu também quero agradecer a você que tem assistido e acompanhado. Comenta aqui outros assuntos que você gostaria de ser abordado, tá? Fique à vontade. Muito obrigada. Bom, hoje nós vamos falar da Andressa Urach. Será que agora ela se converteu? Antes que você venha falar, não julguei, se você está julgando, eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque talvez não seja o que você está pensando que vai ser, o conteúdo desse vídeo. Bom, eu vou resumir. A Andressa Urach teve uma infância muito difícil, teve filho cedo, com 21 anos já estava divorciada, entrou no mundo ali das primas, tá? Você entendeu o que eu quis dizer? E ela conseguiu aí chegar na televisão, foi paniquete, enfim. Em 2014 ela teve uma experiência e eu quero que você veja como ela descreve essa experiência e a gente vai retomar o assunto aqui. Sim, aconteceu ano passado. Quando criaram o tal do hidrogel, ele iria absorver e ele não absorveu. Então ele começou a rejeitar dentro do meu corpo e começou a me dar uma infecção interna. Mas só depois de 5 anos? Só depois de 5 anos. Antes de 5 anos é normal. E aí começa o quê? Aparecer mancha? Só manchas roxas, manchas vermelhas e nódulos. E aí começou depois de 5 anos a deslocar o produto. Eu tinha colocado em toda a coxa e ele desceu pra próximo do joelho. E ficou uma bolota. E no bumbum também ou não? No bumbum não. No bumbum eu tirei também, fiz a cirurgia e tirei, mas o que desceu mesmo foi nas pernas. É que eu fazia muito academia, Sei. né? Então Isso eu é acho bom? que Isso hoje eu não ajudou? posso. Ah, não pode? Não, peso pesado não, por causa dos produtos que eu apliquei. Tá. Mas na época eu acho que isso fez com que o produto se Descesse, deslocasse. E aí eu pedi pro médico me ajudar, né, pra poder ver como resolvia aquilo. Isso é depois da fazenda, então? Isso foi depois da fazenda? Foi depois da fazenda. Tá. Foi depois da fazenda. E aí eu retirei, comecei a retirar o Retira produto. como? Tipo, com lipo? Tirando... Tipo lipoaspiração. Isso que eu fiz de tirar, Sei. eu fiz uma lipo recente, né? Sei. De tirar a gordura, assim eu fiz pra tirar o hidrogel das Como que ele pernas. tira, como que ele consegue tirar só o hidrogel? Pois é. Ele tá misturado, né? Tá misturado. Nossa, que perigo. Imagino que ele deve ter espremido que nem uma É, espinha, assim, pra sabe? juntar, Pra né? juntar e sair aquilo. E aí eu sofri demais, porque ali houve, assim, um divisor de águas na minha vida. Eu digo que foi a pior e a melhor coisa que me aconteceu. Pior porque dor, você achou Dor, que ia morrer. e achei que ia morrer. E o melhor porque ali eu mudei. Eu comecei a dar valor pra vida. Coisa que eu já não tava mais dando valor pra vida. Você tava numa fase de... Tava matando meu corpo, É. né, com drogas e Então o corpo bebidas. respondendo à vida que você tava tendo, Exatamente, isso, as escolhas que eu fiz, né? né, É, tudo se refletindo de uma vez só no teu corpo. no meu corpo. E aí o produto começou a infeccionar. E aí me deu uma sepse, O que é isso? que é uma infecção generalizada. Isso você E- já ainda no hospital ou em casa? Aí, quando eu cheguei no hospital, que eu fui diagnosticada com sepse. E aí eu entrei em coma. Caramba. Aí eu fiquei 3 dias em coma. Apagada. Ah, sim, só que pra mim ali eu passei por uma experiência sobrenatural, que foi por isso que eu me converti. Como que foi? Eu lembro que quando eu entrei no hospital, eu tava com muita dor. Você foi sozinha? Te levaram? Meu padrasto me levou no colo porque eu não conseguia pisar o pé no chão. Minha mãe tava comigo. E aí a enfermeira verificou minha pressão, disse pra minha mãe que eu ia morrer. E aí minha mãe me levou, eu tirei minhas joias, eu lembro. E aí Falou disse... que você ia morrer? Aham. E você lembra disso Lembro. ou te contaram? Não, eu Você lembro. lembra disso? Meu Deus. E aí eu tirei minhas joias, dei pra minha mãe, falei, ó, sendo do banco e tal, eu vou morrer, mãe. Porque a dor era muito grande. E a minha pressão tava 7/3. E aí... Você achou que você ia morrer, Eu né? achei que ia morrer. Aí eu lembro assim, quando eu entrei, foi tudo muito rápido. Daí eu lembro que eu tava numa maca. E em seguida, assim, eu lembro que eu vi a minha alma saindo do corpo. Você se viu Eu me vi na maca. na maca. E aí eu lembro assim que a minha alma, ela era igualzinha ao meu corpo, só que ela era uma fumacinha, mas era igual. É como se fosse uma fumacinha branca, sabe? Sei. É meio transparente? Meio transparente. E aí é como se, vamos supor assim, aqui tá o meu corpo Tá. e aqui tem eu também. E aí eu saio assim. Entendi. E aí eu saí de dentro de mim E você olhando e você eu olhei, dormindo. isso. E aí a consciência fala, ó, você tá morrendo. A tua mente, você tá morrendo, você tá no hospital, aqui tá os médicos, aqui é o seu corpo. Tipo, a tua mente vai te explicando o que tá acontecendo. Até pra te não entrar em desespero, Claro. pra você entender o que tá acontecendo. E aí Somente ou alguma coisa, um anjo, vai saber, né? Não sei. sabe, Pra né? mim era como se fosse a minha mente. E aí, e provavelmente deveria ser um anjo, É. né? E aí eu lembro, só que eu não vi anjos bons, eu só vi um demônio depois. Que Você- nesse momento? Nesse momento eu não vi nada de anjos. Mas o bons. redor era claro, era escuro? Como que era? Eu saí do meu corpo e lembro de ver, assim, que eu estava subindo, mas eu não vi anjos do meu lado, eu só vi a minha alma subindo. E aí eu fui pra um lugar que parecia, assim, muito claro, muito silencioso, tinha muita paz, que era tudo branquinho, assim, não tinha nada, 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 nada. E aí eu lembro que eu acredito, assim, com todas as minhas forças, que era Deus ali falando comigo. E eu senti um amor muito grande, algo assim que eu disse, eu acredito, sabe? Um amor, uma coisa inexplicável, um sentimento assim que eu nunca senti na vida. E aí eu lembro assim que ele fez eu ver toda a minha vida.
Passou nos meus olhos ali tudo, como um Aquilo que o filme. pessoal, Como um aquilo que o filme. pessoal fala, quando tá pra morrer, como se passasse um filme na sua frente, é isso? Passou um filme. Você criança, você Tudo, adolescente, tudo. tudo. E eu vi que eu não era digna. Que eu não era digna de Deus, que eu não merecia. Eu estava me julgando. Entendi. Eu estava fazendo julgamento de mim mesmo. Como quem diz, ó, tá aqui a tua vida, olha o que tu fez, tu acha que tu merece entrar aqui? Entendi. Tu merece, isso aqui é santo, isso aqui é puro, isso aqui é limpo, isso aqui é bom. E aí eu me senti culpada. E aí eu sabia que eu estava sendo condenada ao inferno. Você sentiu Eu isso? senti isso. Mas Deus falava alguma coisa ou era só um sentimento? Não, era uma consciência. Sei. Não eram vozes, era a minha mente que me explicava o que Entendi. estava acontecendo. E aí eu pedi misericórdia. E aí eu lembrei do meu filho. Eu disse, Deus, deixa eu voltar. Deixa eu cuidar do meu filho. Porque eu sabia que eu ia morrer ali. Eu sabia que acabou. Eu sabia que eu ia pro inferno. Hoje eu entendo que se eu tivesse Jesus ali, eu teria sido perdoada por pior que fossem os meus pecados, porque eu fiz muita coisa errada. E eu me arrependo muito. Só que eu não tinha Jesus, entende? E ele me mostrou todas as vezes que eu neguei, que eu não quis. Por isso eu digo, aceita Jesus, sabe? Aceita, tu pode ser o pior pecador da face da terra. É, pra ele não importa. Porque é real, entendeu? É real, existe um depois. Existe sim, existe o julgamento, existe o céu, existe o inferno, existe Deus, existe demônios, Existe o mal. existe o mal, entende? Mas Jesus é o que perdoa os pecados. E ele me deixou voltar, e eu disse, eu vou contar. Eu vou contar pro mundo inteiro que isso é verdade, que é real, e que o Senhor existe. E eu voltei. Mas você viu o demônio que você falou em que hora? Agora, quando Ah, é? eu volto... Você volta pro teu corpo? Eu volto pro meu corpo, eu encaixei. Sei. Pra mim, isso passou 5 minutos. Só Não- que eu não tava tem- 3 dias em coma. O quê? Parecia 5 minutos e você tava 3 dias. Isso. Pra mim, porque assim, ó, eu tava na maca, Claro. levantei, fui pro julgamento, passei por isso, Viu voltei. a tua vida rapidão. 5 minutos de conversa nossa aqui, 3 rapidinho. dias. Só que eu tava 3 dias em coma. Quando você volta. E aí quando eu volto, eu ainda tava entubada, me ajudaram, assim, os enfermeiros, tudo. Daí eu lembro que eu dizia, vocês são anjos de Deus. Porque eu acredito que pessoas que ajudam os outros aqui na Terra são anjos enviados por Deus. Ou pessoas que são usadas São usadas é. por Deus como anjos mesmo, Sim, né? sim. Pra você salvar a vida das pessoas aqui na Terra. Sim, Eu faz dizia, sentido. vocês são anjos. Eu falei pros enfermeiros. Depois eu quis fazer faculdade de enfermagem por causa causa disso. E aí eu lembro que passou alguns minutos, a minha mãe tava no quarto, eu já tinha sido desentubada, mas eu tava com respirador. E o quarto Tava consciente? Tava consciente. E aí eu lembro assim que ficou muito gelado, que nem eu tava aqui quase Sei, tremendo, sei. ficou muito pior, começou a ficar muito gelado assim, que eu comecei a me tremer. E aí depois veio um fogo muito quente assim, tipo um calorão horrível, e eu comecei a sentir aquilo. E aí eu comecei a ouvir gritos assim, que os gritos, eles eram tão horríveis, que é como se pegasse uma faca e cortasse a tua pele e tu sentisse dor Sei. de ouvir aquele grito. Nossa, que horrível. E eu comecei a entrar em desespero, e a minha mãe viu, minha mãe tava no quarto, só que ela não via. Você não falava nada. Eu falava, Você falava o quê? eu disse, tá vindo me pegar, mãe, ele Ah, vai vir tá. me pegar, ele vai me levar. E nisso, porque eu sabia. Tua mãe te falou depois que você falava isso daí também? Sim, minha mãe é testemunha disso. E aí? E aí eu vi o espírito da morte, que era uma fumaça preta, parecia uma fumaça de incêndio. Aquela fumaça bem tinha uma pesada, forma? pretona. Parecia um homem, mas na verdade não era um homem, era como se fosse um monstro gigante. Tipo, mais alto do que esse teto aqui. Sei. Mas E tinha pretão, uma forma de uma... tipo um formato de um Sei. homem, só que era mau. Sei. Era algo ruim. E não tinha, assim, chifres, essas Sei, coisas sei. assim. Era uma fumaça preta. E aí ele veio me pegar, e eu vi ele pegando minha alma, e eu vi minha alma descolando. E eu ia ir pro inferno. Eu tenho certeza absoluta. E nisso a minha mãe ajoelhou e começou a clamar pra Deus pedindo misericórdia. Porque o diabo ia levar minha alma ali. E a minha mãe ouvindo isso, e a minha mãe é cristã, né? Então a minha mãe sabia que ali existia uma luta espiritual e começou a orar. E eu sei que eu tô viva pelas orações da minha mãe. Que Deus teve misericórdia de mim por causa da oração da minha mãe, que tava ali. Cara, que E aí não tem como tu não te experiência, converter, claro. né? Não tem como. Tu vê o Satanás, porque pra mim, eu acho que é ele o Satanás. É. Pela sensação sensação, que- que eu senti. Porque muitos falam demônio, diabo, É, Satanás. Eu pode não dar sei o o nome nome que que for. for, é. O guardião do mal. É. Mas era o que pega e leva Que a te alma. puxa. E aí foi o que aconteceu. Daí eu me converti. Aí você, depois de 3 dias, fica bem. E aí? Aí tem uma recuperação ainda no hospital? Isso, Você ficou um bom tempo lá? fiquei. Acho É? que eu fiquei uns 25 dias mais ou menos mesmo? na UTI. E eu lembro que na época eu li, ficou buraco na perna. Ficou buraco. É mesmo? Eu acredito que essa experiência que ela teve com Deus foi real. Eu vou colocar mais um vídeo para vocês, agora do retorno dela para Cristo, né? Não vou falar para a igreja, mas antes de colocar o vídeo, eu quero deixar uma reflexão e um pensamento. Eu acredito que ela ama Jesus, eu acredito que no coração dela existe uma necessidade por Deus. Eu estou dizendo o que eu acredito. Se você discorda, se você concorda, fica à vontade para colocar nos comentários. Quando ela se desviou, eu vi muitos influenciadores que eu até gosto, assisto, falando que ela era uma falsa, uma mentirosa, que ela fingiu. Mas assim, gente, o que ela ganhou com isso? Ela só perdeu enquanto ela esteve na Igreja Universal ali dando as coisas. Né? É diferente de pessoas que ganham muito dinheiro de maneira desonesta na igreja, explorando a fé alheia. Não, pelo contrário, ela foi vítima, na verdade, de um esquema desse.
Eu acredito que ela queria Deus, mas sabe qual é o problema? E aí é que você e eu precisamos nos atentar? Gente, nem todo lugar que tem uma placa e uma porta é uma igreja. Nem todo lugar onde se abre uma Bíblia está se ensinando Bíblia. Por que eu falo tanto e bato na tecla que a gente precisa conhecer? Porque senão qualquer pessoa que vai lá ler um versículo isolado... Gente, eu já ouvi pregações, olha, é triste, onde o pregador abria a Bíblia, lia um texto, e eu lembro que eu falava pro meu esposo, onde que está escrito isso que ele está falando? E as pessoas parecem que não pensam, sabe? Você está ouvindo uma pregação, mas você não pensa... peraí, mas o que ele está falando, o que ela está falando, tem a ver com o que está escrito aqui? Não, as pessoas só absorvem as falas, né? E, gente, o evangelho verdadeiro, ele liberta, ele cura. É um processo, não é uma mágica como muitos falam, não é assim, ó, e você mudou, não é. Mas o Espírito Santo dentro de você, ele te constrange, ele te incomoda, ele não deixa você ficar em paz com o pecado, sabe? Você erra, infelizmente a gente erra, mas o Espírito Santo nos incomoda, sabe? A gente não consegue ter paz. E eu acredito que o que aconteceu com essa moça é que ela não conheceu o evangelho verdadeiro. Ela conheceu ensinos religiosos e ela se convenceu de que isso era verdade. Ela foi convencida a doar tudo que ela tinha, acreditando que Deus ia abençoá-la em outras áreas, como se fosse possível ter troca com Deus, mas ela estava sendo ensinada assim, né? E agora ela se voltou para Deus. Eu assisti esse podcast já há alguns meses, ele completo, até recomendo que se assista. Mas assim, gente, eu creio que existe uma necessidade por Deus. Apesar dos altos e baixos, o importante é, caiu, volta. Você se desviou, volta. Fez algo que não era para fazer, se arrepende, pede perdão e volta. Sua vida não está destruída por causa de um erro, por mais que você tenha que lidar com as consequências. E outra, gente, na boa, ela tá lançando ela estava, né, um processo de 2 milhões de reais contra a Igreja Universal. Gente, para desistir da possibilidade de receber um dinheiro desse, é só a ação do Espírito Santo. Porque tem pessoas que, por mais que conheçam o evangelho, que até professem, não abre mão de 10 reais ou do que quer que seja para ajudar o próximo. Para a pessoa abrir mão de ter de volta aquilo que, se for ver, ela foi um pouco manipulada para fazer, por mais que ela fez porque quis, eu creio que é a ação de Deus. Vamos ver o vídeo dela explicando aí por que ela desistiu. Oi, gente, tudo bem? Agora são 3 horas da manhã. Deus tem falado muito comigo, colocando muito temor no meu coração. Arrependimento. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês porque o vlog é diário. Eu acabei de excluir a minha conta do OnlyFans. Eu tomei essa decisão porque Deus tem me incomodado. Deus tem me incomodado em muitas coisas. E eu sei que se eu morrer eu não vou levar nada. Eu estou recomeçando com Deus. Então, eu sei quem é de Deus. Eu peço que ore por mim. Ore e me coloque em suas orações para que eu consiga vencer a mim mesma, vencer a minha carne, vencer o meu eu, vencer os momentos difíceis, vencer todas as tribulações que tenho passado. E eu queria compartilhar com vocês. Obrigada por estarem aqui comigo no YouTube. Muito obrigada, porque eu sei que tem pessoas que realmente torcem por mim, pessoas com um coração lindo, pessoas de Deus, pessoas que mesmo eu, sendo doidinha, nunca me abandonaram. Eu sei que tem pessoas que estão realmente firmes aqui comigo. Então eu queria compartilhar esse momento, porque é abrir mão de um dinheiro que é bem simbólico, né? Bem, digamos, rápido, fácil. Mas pra alma traz dores, traz culpa, traz acusação, traz peso. E uma vez que você conhece a palavra, meu Deus, você viver fora da vontade de Deus é torturante. Eu me sinto como um peixinho morrendo fora do aquário. É assim que eu me sinto. O que movia a minha alma era o sonho de ser missionário. Quando eu quase morri em 2014, eu falei pra Deus que eu iria falar que ele ia viver aos 4 cantos do mundo. E eu me sinto como se eu tivesse falhado na missão, sabe? Me sinto como se eu tivesse falhado. Mas eu estou recomeçando. Recomeçando com Deus, recomeçando com as coisas de Deus. Porque é o meu oxigênio, não adianta. A palavra de Deus é o meu oxigênio.
É como se eu não... É como se eu não pudesse fazer outra coisa, a não ser falar de Deus, das coisas de Deus. Eu não sei explicar. Mas é muito forte. Eu respiro, eu preciso da palavra de Deus. É muito forte, vocês não têm noção. Não sei se alguém é assim também, mas eu sinto a necessidade da palavra de Deus. Eu sinto a necessidade do Espírito Santo. Eu sinto, eu preciso ser cheia do Espírito Santo, sabe? Senão é como se eu estivesse morrendo aos poucos, me matando aos poucos. É assim que eu me sinto. Eu preciso mais do que tudo do Espírito Santo. Mais do que tudo, mais do que o ar que eu respiro. Eu preciso dele dentro de mim. Preciso ser cheia dele. Senão eu não vivo. Senão eu desfaleço. Os meus ossos enfraquecem. É assim que eu me sinto. Agora, se eu tô cheia de Deus, se eu tô cheia da palavra, meu Deus, eu transbordo vida, eu transbordo alegria. Porque eu sei que é a minha missão. Eu sei que é a minha missão. E, então, eu peço pra você que é de Deus, me coloque nas tuas orações. Pra que eu consiga me reerguer, me levantar na fé. Tá bom? Muito obrigada. Sabe, gente, o Espírito Santo, ele causa uma ação em nós que ser humano nenhum é capaz de causar. Que é esse arrependimento, essa necessidade de entender que a gente não é nada. Que a gente não é nada e que a gente não merece nada. A gente não merece nada. Tudo de bom é a graça de Deus. E o perdão para os nossos pecados também é graça de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. E Jesus veio para restaurar isso. Eu peço para que a gente esteja orando pela Andressa Urach. Eu desejo de coração que ela fique firme. Eu acredito na conversão dela. Eu acredito no que o Espírito Santo a incomoda. Nós, infelizmente, seres humanos, a gente oscila muito. E ela não está buscando a Deus porque ela quer riqueza. Existe no coração dela uma necessidade por Deus e talvez exista no seu também. E eu acredito, porque só quem teve essa experiência entende. Pessoas que estão na igreja procurando bênçãos, pessoas que estão na igreja convencidas de que a religião salva, não sabem o que é isso. Esse constrangimento pelo pecado. Hoje em dia a gente está ouvindo pregações de não, tá tudo bem. Não, Deus é amor. O amor de Jesus nos constrange a enxergar quem a gente realmente é. O amor de Jesus não é um amor que aceita tudo que eu faço. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.